A história começa na masmorra de Teluro, onde Ryota, o protagonista, é despertado por Emily, uma garota estranha que achava que ele era um item que ela dropou, mas interrompe a conversa para lutar com um slime, que assim que é derrotado, dropa um broto de feijão. Isso deixa ele extremamente confuso, já que ele não fazia ideia de onde estava e nem como chegou ali. Depois disso ele segue com a garota, que não sabia nada sobre a Terra e o Japão, e ela explica que não consegue ir para o segundo piso por ser de nível baixo. Em seguida ela mostra como ver seus status, e ele pensa que o quadro é igual ao de um videogame. Ela explica que à medida que evoluir a habilidade de drop, mais fácil fica de conseguir itens melhores, mas assim que o prota verifica suas habilidades, descobre que será sempre nível 1, além de só possuir habilidades nível F. Porém ela repara que sua habilidade de drop era de nível S, e só quem joga videogame sabe que isso é muito bom. Ryota então decide tentar dropar algo, mas como não tinha força para levantar o martelo dela, ela o entrega uma lança de bambu. É aí que ele enfrenta um slime perto dele, e assim que o derrota, ele dropa muitos brotos de feijões, e a garota disse que nunca viu algo assim, e que nunca ouviu falar do Rank S. Depois disso eles têm uma refeição com os drops, e o prota chora com o sabor da comida, a deixando surpresa. Ele então explica que faz muito tempo que comia algo quente ao lado de alguém, e se lembra de estar sempre trabalhando e comendo comida congelada. Com isso ele estragou sua saúde, mas mesmo assim ele achou que precisava trabalhar ainda mais, até que perdeu a consciência, e acordou nesse mundo. De volta ao presente, ele chora ao ver que nada valeu a pena, mas ela o abraça e diz que os esforços sempre são recompensados, e quanto maior o esforço, maior a recompensa, mesmo que seja na próxima vida, então agora só resta a recompensa dele. Ao cair da noite, Ryota diz que vai procurar um lugar para dormir, mas ela o surpreende dizendo que vai ficar por ali, por não ter dinheiro para realizar seu sonho de ter um apartamento. Ela também o presenteia com a lança e diz que podia encontrar com ela ali, caso quisesse vê-la. No dia seguinte ele vende o broto que dropou, mas ao pesquisar os preços das coisas, vemos que ele não tem dinheiro nem para comida. Mesmo assim, ele segue determinado e derrota vários slimes, enquanto pensa que mesmo ele sendo de nível 1, a habilidade de drop Rank S era boa demais. 3 dias depois Ryota leva Emily até uma casa antiga que ele alugou por 20 mil por mês, e ela acha muito impressionante que ele conseguiu fazer isso. E é aí que ele entrega a chave para ela, e diz que ele vai pagar o aluguel. Ela tenta recusar a generosidade dele, mas ele diz que era o agradecimento pela sopa, e a deixa emocionada. Em seguida ela percebe pelo estado de suas mãos e olheiras o quanto ele tem se esforçado, e por isso insiste que ela prepare uma sopa para os dois, e ele entende na hora que ela queria que eles morassem juntos. Algum tempo depois, ele para na retribuição da andorinha para vender os brotos que dropou. E conversa com Erza, uma vendedora simpática que assim como Emily, tem dificuldade em pronunciar o nome dele. Após conferir o valor do drop, ela o recomenda tentar o segundo piso de Teluro, onde ele poderia encontrar cenouras. Além de avisá-lo sobre Nihonium, uma nova masmorra que surgiu e que as pessoas têm dificuldade de pronunciar o nome, que estava sendo investigada por Neptune, uma organização que iria ver os itens de lá. Ao perceber a fila se formando, Ryota se despede, porém ela o convida para uma bebida depois do trabalho. No entanto ele recusa educadamente, o que faz a colega de Erza brincar com o fora que ela levou. Em sua casa, o prota pensa que faz décadas desde que alguém ficou esperando por ele, e assim que abre a porta, Emily dá as boas-vindas e o surpreende com a faxina que deu no lugar, além de lhe entregar um pano quente. Ryota tenta dizer que ela não precisa fazer tanta coisa, mas ela garante que fazer essas coisas é novidade para ela, e que é divertido. Depois disso, os dois conversam sobre Nihonium, e Emily diz que ninguém consegue dropar nada lá. Isso incomoda o prota, porque tudo naquele mundo é dropável, sendo assim ele decide ir lá no dia seguinte. Após andar um pouco pelo local, ele é surpreendido por um esqueleto que quebra uma coluna com a mão, e parecia imune aos seus golpes, mas por sorte, uma coluna cai em cima da criatura. Após isso, ele dropa uma estranha semente que desaparece,
e com isso uma voz surge sua cabeça avisando que seu HP aumentou. Sendo assim, ele passa o dia derrotando vários esqueletos, e junto de Emily faz alguns testes, que concluem que somente ele conseguiria dropar ou tocar nas sementes. Do lado de fora, Emily fica impressionada com isso, já que ele aumentou seus atributos mesmo sendo de nível 1, o que deveria ser impossível naquele mundo, e faz ele concluir que Nihon 1 foi feito intencionalmente para pessoas de rank S. No dia seguinte, ele acorda animado, agora que seu HP também era rank S, e com isso ele decide ir ao segundo piso de Telulo, para tentar ganhar força, mas Emily insiste que ele trabalhe menos, o que o deixa comovido, e diz que voltará cedo. Na masmorra, ele logo percebe que mal sente os danos dos monstros e com facilidade dropa cenouras gigantes, ao contrário dos outros aventureiros, que zombam do nível dele. Ao ouvir isso, uma garota que estava atrás dele o golpeia por odiar nível baixo, mas sai de lá confusa sem dizer nada. Assim que volta para casa, ele conta que conseguiu 8.000 com as cenouras em um dia, e é aí que a garota coelho aparece na porta e repete que odeia nível baixo, e logo depois confessa seu amor. Em seguida ela revela que os golpes que ela dá nele são mais fortes do que ele pensava, e pergunta como isso é possível. Sem querer revelar seu segredo, ele desconversa e pergunta por que ela veio. Ela diz que era por causa da cenoura dele, e fica com água na boca, o que faz Emily a convidar para o jantar. Durante o jantar, a garota só fala da comida, e vai embora assim que termina, mas assim que ficam sozinhos eles comentam que nem sabem o nome dela, porém ficam felizes por não terem que comer sozinhos. No dia seguinte, Ryota vai até o segundo piso de Nihon 1, porque precisaria ficar mais forte para proteger a sua nova vida, e continua dropando mais sementes que agora aumentavam sua força, porém é surpreendido pela garota coelho que pergunta sobre seu drop. Mas no fim tudo o que ela queria saber era das cenouras, e lhe faz escolher entre morte ou cenouras. Sendo assim, ele diz para ela que irá conseguir mais e que era para ela esperá-la na retribuição da andorinha, e com isso ele entende que tudo iria ficar bem, contanto que tenha cenouras. No fim do dia, ele vai até a loja, para cumprir sua promessa e vender o resto, mas deixa todos chocados por ter coragem de falar com a garota coelho. Ers então pergunta se ele conhecia ela, mas ele explica que ela se apegou a ele por causa das cenouras. Isso choca todo mundo novamente, e Erza diz que pagará o dobro pelas cenouras. Em seguida apresenta a garota como Eve, uma aventureira poderosa que também é conhecida como uma famosa sommelier de cenouras, capaz de mandar de caixa quem lhe oferecer uma cenoura ruim. No final, ele havia conseguido 450.000 com uma simples venda, e fica muito grato a Eve, que o golpeia mais uma vez quando as cenouras acabam, mas ele segura a mão dela na frente de todos, que descobrem que ele é mais forte do que parece. No dia seguinte Ryota e Emily coletam várias cenouras, e é aí que encontram dois jovens sendo sobrecarregados por um cavaleiro, que diz que só está sendo rígido para que eles fiquem mais fortes. Contudo Ryota se lembra de seu chefe, que também passava tarefas impossíveis com a desculpa de ser para o bem dos funcionários. Logo depois, era hora de comer, e Eve se junta a eles. É aí que o cavaleiro aparece e os chama de folgados, mas assim que diz que o que eles dropam era horrível, Eve dá as cenouras para o casal, e defende o prota do cavaleiro, que vai embora com medo. De volta à loja, Erza sugere que eles comprem um carrinho mágico, para poderem carregar mais drops. Sendo assim, eles vão até a loja, porém descobrem que até o modelo básico estaria na casa dos milhões, o que significava que eles teriam que economizar dinheiro primeiro. Porém um gorila gigante aparece, e Emily explica que monstros chamados de perdidos aparecem quando um item é deixado em uma masmorra, e para piorar, nenhum aventureiro costuma enfrentar tais monstros, já que eles nunca dropam. Porém assim que vê que Erza seria atacada, Ryota segura o golpe do monstro no último instante. E é aí que Eve aparece junto de outros aventureiros para defender a cidade, e mandam eles fugirem, mas junto de Emily, que abre caminho, Ryota volta para a batalha e desfere um golpe letal na criatura, deixando toda a cidade agradecida por seu ato heróico. Mas ao contrário do que Emily disse, ele descobre que dropou algo, e fica pensando que deve ser por causa de sua habilidade Rank S, e assim que se aproxima do brilho do item, é surpreendido pelo que vê,
e o episódio termina. No episódio seguinte vemos que o item que Ryota dropou era uma arma da Terra, que ele resolveu testar em Nihonium. Ele viu que facilmente poderia derrotar os monstros com ela, mas ainda havia a preocupação de como repor as balas. Durante o almoço, ele come com Emily, e os dois notam que Eve não apareceu. Após isso, eles seguem até o terceiro nível de Telulu, onde esperavam encontrar o Sly Barata, mas assim que vêem sua aparência, ele fica com nojo, e Emily deseja exterminar todas para que não se espalhem pelo mundo, e assim eles dropam abóboras. Ao ver como a Emily ficou assustadora, o Prota tenta tirá-la de lá, mas ela acaba vendo mais baratas e decide sair à caça. O que faz Ryota gastar suas balas, dropando mais abóbora do que eles conseguiam carregar, sendo assim eles precisam fazer várias viagens, mas quando voltam para buscar o resto, descobrem que algum animal as devorou. Se enchendo de fúria, Emily ataca as abóboras, e vemos que as baratas escaparam da masmorra, porém o Prota já estava sem balas, e desesperado ele tenta matar com a mão. No fim, ele mata todas, e Emily se desculpa pelo que fez, mas para surpresa dele, ele descobre que dropou mais balas. De volta à loja, Erza explica que assim como o gorila, as baratas surgiram dos itens deixados na masmorra. Ela então tenta convidá-lo para jantar, mas ele nem ouve, e sai para verificar se tem como forçar o surgimento de um perdido. No entanto, Eve atrapalha seu experimento, o deixando com somente uma cenoura para testar. Por sorte, seu experimento dá certo, e comprova que perdidos dropam balas. No dia seguinte, ele decide ver se a semente se tornaria um perdido, porém as sementes desapareciam rápido demais. Sendo assim, ele aproveita para jogar um esqueleto do lado de fora da masmorra, mas o monstro desaparece na hora. De volta a Erza, ela explica que isso acontece para evitar que os perdidos aumentem, e que o mesmo aconteceria se um monstro tentasse ir para outro nível, mas novamente ela é deixada no vácuo por ele. Ryota então tenta matar o monstro antes que ele desapareça, e com isso adquiriu uma bala congelante, que possuía um poder devastador, e permitia a ele paralisar seus alvos enquanto Emily atacava. No caminho de volta, eles encontram um casal discutindo, onde o homem acusava a mulher de ter derrubado sua bagagem, que agora estava prestes a se transformar em um perdido. Ela acha melhor destruir tudo logo, mas o homem era contra, por causa do valor dos itens ali dentro, porém ele é possuído na mesma hora por um perdido, que logo é derrotado com os tiros do protagonista. A maga então manda eles pedirem ajuda, enquanto ela se deixaria possuir para ganhar tempo, já que haviam vários monstros a caminho. Seu gesto deixa Ryota comovido, e ele se lembra de sua outra vida, mas dessa vez ele não iria pensar só em si mesmo, e com seu revólver, ele congela todos os monstros, enquanto Emily atacaria, e por ter sido aquela que os derrotou, seu nível sobe muito, e ela diz que se ficar ao lado dele muitas coisas boas vão acontecer. O tempo passa, e juntos eles exploram o quarto piso de Telulu. Lá Ryota dropa uma pulseira, e dá de presente para Emily, que fica emocionada, mas ele estraga tudo dizendo que o item dobraria a taxa de drop, deixando Emily zangada porque ele tinha que ter falado isso antes. Assim que voltam para casa, Ryota diz que está na hora de se mudar, o que deixa Emily triste, mas ele explica que ela viria com ele. Depois disso ele segue até a loja, e uma estranha pede por um de seus brotos de bambu, o qual ela usa em um de seus pratos, e chega até a chorar com o sabor, o que faz ela comprar todos por 20 mil. É aí que Erza apresenta como Eric, a famosa gastrônoma, e como o Prota estava sempre trazendo os melhores itens, ela lhe propõe um acordo de exclusividade, para transformar o broto numa marca com o nome do Ryota, e os dois fecham acordo. Algum tempo depois, ele encontra com alguns aventureiros em Nihonium. Eles explicam que a princesa estava dropando ar com os monstros para encaixotar e vender. Ao cair da noite, ele tem uma conversa com Emily sobre se devia comprar o carrinho ou a casa primeiro, mas Emily diz que com o carrinho conseguiriam mais dinheiro, e que ela não liga em viver ali por mais tempo. No dia seguinte eles vão até a loja, onde descobrem que o dono sumiu depois que foi dropar flores, sendo assim eles vão atrás dele, e abrem caminho através de monstros de pedra, até que encontram um homem dormindo no segundo piso.
Isso provoca a ira de Emily, que dá uma bronca no homem, mas ele explica que o caminho dele havia sido bloqueado, e ainda faltava conseguir drops para seu próximo projeto, só que eram monstros raros que flutuavam alto demais. Os dois então decidem ajudar, mesmo sendo bastante pesado para o prota, e com isso conseguem a última flor que faltava. O vendedor então a leva para fora, e Emily questiona que ali não tinha teto para limitar o voo do monstro, o que significa que eles teriam que ser rápidos, mas por sorte Ryota usa sua bala de gelo que segura o monstro. O homem fica muito grato por tudo que o prota tem feito, e por isso presenteia com seu novo modelo de carrinho. Agora com o carrinho, os dois conseguem carregar o dobro de brotos de bambu, mas assim que Ryota vai até a loja, encontra um homem furioso pelo valor que estava conseguindo, e até tenta atacar a moça, porém tem seu braço congelado por Ryota, atraindo a atenção de todos. Ryota então retira seus brotos do carrinho e começa a perguntar o preço das coisas para Erza. Em seguida ele mostra que seu carrinho já vinha com um sistema de cálculo através do peso, provando que o valor de Erza estava correto, porém o homem só se irrita ainda mais, e parte para cima dele, que o derrota com um golpe. Logo depois Erza fica incomodada por ter dado trabalho ao prota, afinal é o trabalho dela lidar com os aventureiros, mas ele rebate dizendo que todos precisam de ajuda de vez em quando, e que ela ajuda ele bem mais. Isso faz ela o interromper com um beijo, deixando-o surpreso. Depois disso ela diz que não fez isso como uma comerciante, e que era para ele se lembrar disso no caminho de casa. De volta à masmorra, eles descobrem que conseguiriam 200 mil por viagem, e poderiam se mudar. Assim que terminam de empacotar tudo, eles se lembram de seus momentos ali. O que faz Ryota decidir continuar alugando a casa, caso queira voltar algum dia, porque seu dinheiro é para proteger os lugares importantes para ele. E o episódio termina na nova casa, onde eles têm um belo café da manhã junto de Eve. Muito obrigado a todos por terem assistido. Caso tenham gostado, se inscrevam, deixem seu like e ativem o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. O vídeo de hoje fica por aqui e até a próxima.